meus queridos e amados estudantes da Palavra de Deus. Aqui quem nos fala é o pastor Ilmar de Laje, Minas, diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é uma empresa de educação teológica. Estamos ministrando o curso intermediário e a matéria é História do Cristianismo, bloco 3. Estamos aqui na região sul capixaba, leste de Minas. Na aula passada fizemos uma retrospectiva da chamada Idade das Trevas, como estava a igreja naquele período do ano 800 até o ano 1000. Tantas coisas terríveis acontecendo, trevas sobre trevas, o clero se tornou uma classe principesca, queria dominar tudo, mandar até nos reis e governantes, e queria poder, poder e poder, completamente distante da palavra de Deus, né? O evangelho era pregado não para os pobres, mas para os ricos e os nobres, para adquirir mais riquezas. Então era trevas sobre trevas. Essa aula de hoje nós vamos falar então do finalzinho, quando vai aparecer o ano 1000. Aquela superstição que havia já naquele tempo, e 1000 chegará, não passará, e aquela expectativa, né, de Apocalipse e do discurso de Jesus, sermão escatológico de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, despertou no povo um temor muito grande. Todo mundo começou a se dirigir para as igrejas, preparado, porque o mundo ia acabar. Achava que o mundo ia acabar no ano 1000. Então, um tempo de pânico terrível, né? As negras e tristes trevas que estavam por ali, os homens repletos de preguiça, cegos pela superstição, se afundaram ainda mais na morbidez da miséria. Infelizmente, ao aproximar o ano 1000 na igreja, juntou-se o terror. Pela superstição do povo, apoderou-se de todos um tal pânico, como de certo não se tinha visto até então. Não tinha, porventura, o Senhor dito que depois de 1000 anos Satanás sairia da prisão? Pegaram um texto do Apocalipse, não tem nada a ver com aquele tempo, e lançaram aquele texto no meio do povo, pregando como se o mundo ia acabar no ano 1000. Porque Satanás ia sair da prisão no ano 1000, Apocalipse 20, e sairia enganando toda a terra, as nações de 4 cantos da terra. Em vista disso, muitos pensavam que o fim do mundo estava próximo. Então houve um ermitão da Turim chamado Bernardo, que mal compreendendo essas palavras da Bíblia, tornou-as para seu tema e saiu no ano 60, no ano 960, 40 anos antes do ano 1000, pregando a aproximação do julgamento. Parecia Jonas pregando em Nínive. 3 dias e Nínive será subvertida. 40 dias, né? E Nínive será subvertido e tal. E pregou durante 3 dias na grande cidade de Nínive, quando salvaram-se mais de 120 pessoas, homens, né? Fora as crianças e outros mais. Então havia grande aparência da verdade nessa doutrina, e a ilusão influiu no ânimo dos supersticiosos. Todas as classes, monges, ermitões, pregavam a doutrina, e muito antes do ano começar, soava esse grito terrível por toda a Europa. O povo encaminhava-se, então, para a Palestina, deixando suas terras, suas casas, legando-as como expiação de seus pecados, às igrejas e aos mosteiros. Então começaram as pessoas, os nobres, os ricos, começaram a doar tudo para a igreja e partiram em peregrinação para esperar Jesus voltar lá na Palestina, onde Jesus viveu e nasceu. Os nobres vendiam os seus domínios, as terras, os príncipes, os bispos, todo mundo em peregrinação, preparando-se para o aparecimento do Cordeiro no Monte Sião. Um eclipse do Sol naquele ano, naqueles anos próximos ao ano 1000, veio acabar de concretizar aquela perspectiva, e o povo ficou ainda mais apreensivo, lembrando que Jesus disse: haverá sinais no Sol, na Lua, na Terra e nas estrelas. Aí emendaram uma coisa com a outra e falaram assim: é isso mesmo, o mundo vai acabar no ano 1000. E outros fenômenos no céu contribuíram então para aumentar o terror. E milhares de pessoas fugiram das suas cidades para se refugiar nas covas, na caverna, na terra, temendo o dia do julgamento que viria, né? Naquele ano, nem as casas dos ricos, nem as dos pobres foram reparadas. E as terras e vinhas ficaram incultas. Ninguém foi procurar nada, todo mundo largou todo mundo do seu serviço, ninguém foi capinar, ninguém foi colher, só pensava naquilo: vamos preparar que vai ser o fim do mundo. Não se recolheram searas porque não tinha feito sementeira, ninguém semeou, ninguém colheu. Não se erigiam novas igrejas ou mosteiros, porque em poucos meses ia tudo acabar. Para que fazer outra igreja, né? Por fim, começou o último dia do terrível ano. Quando chegou a noite do dia 31, poucos eram os que estavam em condições de procurar suas camas. Ninguém dormiu. O mundo inteiro que existia, todo mundo passou a noite em pé, olhando para o céu, esperando na hora que chegasse o julgamento e a vinda de Cristo, né? Todo mundo procurando, então, agarrado nas portas, nas vestíbulas das igrejas. As igrejas não cabiam de gente, né? Foi assim também que aconteceu no ano 2000. Aquela expectativa de que o mundo ia acabar e todo mundo foi para a igreja. E muita gente ansiosa, com muito medo do julgamento tremendo. Foi uma noite sem sono.
por toda a Europa. Mas despontou outro dia, não aconteceu nada, o sol ergueu-se no firmamento, como de costume, lançou seu brilho sobre um mundo que não tinha acabado, mas estava cheio de fome. Quer dizer, não havia plantado aquele ano inteiro, não havia feito nada, ficaram o ano inteiro atrás dessa suposta volta de Cristo e fim do mundo. E agora, né, o que ia fazer? Então não havia sinais sinistros no céu, nem temores na terra, tudo continuava como dantes. De todos os corações saiu um suspiro de alívio, né? Não foi agora. A multidão iludida voltou para suas casas e todos se entregaram às suas ocupações habituais. O ano de terror tinha passado e o século XI da era cristã ia começar. O ano 1000 acabou, no final do ano 1000, no dia 1º do ano 2001, é que começaria o século seguinte, né? O século só começa no primeiro ano, quando é o final do número 1. Então, o século 21 começou no ano 2001, e não no ano 2000, né? Então, a reação que se seguiu ao ano de terror deu um resultado na mania de construir templos, que logo se apoderou toda a igreja. Vocês antes não estavam fazendo nada, ficaram só atrás esperando o fim do mundo, o julgamento do final do mundo. Agora, eles então voltam então para a normalidade. A imensa riqueza que a pregação terrorista dos monges extorquia do povo foi em grande parte empregada para esse fim. Como muitos tinham doado terra para a igreja, doado as terras para a igreja, doado casa para a igreja, doado animais, bens, tudo que tinha, a igreja estava muito poderosa e rica. Resolveu sair construindo então templos para todo quanto é lado. Aliviado dos horrores do medonho pesadelo, que marcou os últimos dias daquele século, notou-se um certo melhoramento no ensino. E os esforços do Papa Silvestre II, que estudara nas escolas da Arábia, então, o grande centro de instrução até aquele tempo era a Arábia, não era a Europa ainda, publicou um tratado de geometria, a sua ciência favorita, o Papa Silvestre II gostava disso, e então começaram a fazer essas igrejas tudo obedecendo essas linhas, né, dessa geometria aí. Foi nos últimos tempos seu pontificado, ainda as trevas enegrecia a malfadada igreja de Roma, ainda nesse tempo do Papa Silvestre II. A importância cada vez maior que andava ligada ao poder eclesiástico contribuiu então para a magnificência depois do ano de terror. E então pode-se avaliar o fato que muitos bispos e abades tinham na Germânia, ou depois viria a ser a Alemanha, direitos de barões e até de duques, não só dentro de seus territórios, como também fora dele. E os estados eclesiásticos não eram já descritos como situados em certos condados, mas esses condados como situados no bispado. Nesse tempo, depois do ano de terror, o poder eclesiástico subiu tanto na Europa que a igreja começou a mandar nos duques, nos bispos, nos duque, visconde e conde, tudo aquela nobreza, tudo ficou obediente à igreja, né? O progresso do trabalho missionário dos pagãos parecia ter quase parado. Embora tivesse continuado na Rússia, na Suécia, na Dinamarca, o evangelho foi espalhado na Polônia, Rússia e Hungria. Os cristãos nestorianos foram os que mais trabalharam nesse tempo, depois do ano de terror. Eles acabaram chegando a Tartária e a Mongólia, tendo bom êxito nas províncias de Turquestão, Khosgar, Genda e Tanguste. Aí temos a história nesse período aí da rainha Margarida e Berengar. São exemplos pessoais de piedade depois do ano 1000. A rainha Margarida da Escócia e de Berengar não ouvimos de muitos cristãos notáveis nesse tempo aí, mas tem essas pessoas destacadas aqui, né? O próprio cristianismo de Margarida tinha muito de romano, e quem lê a sua história fica perplexo a seu respeito. A monotonia da sua vida religiosa faz-nos sentir mais dó do que satisfação, e não podemos deixar de notar que havia muita ostentação nos seus atos de benevolência, e muita aparato na sua humildade. Em todo caso, ela era a verdadeira cristã, a rainha Margarida da Escócia. E não podemos deixar de ser gratos por qualquer raio de luz, por fraco que fosse, que brilhasse naquela época, depois então dos anos de terror. Berengar também é outro citado, outra menção deve fazer a ele, que ele entrou na controvérsia do corpo de Cristo, ele debateu sobre a transubstanciação. Ele era arcediago de anjos e ensinou com zelo que o pão e o vinho eram simplesmente emblemas da morte, símbolos, e não nada convertido de corpo e sangue de Cristo. Ele combateu, então, o que Aspasia havia colocado, que depois seria dogma no ano 1300 com o Papa Gregório VIII. Então, acabou que Roma foi em cima dele, perseguiu o Berengar, e ele teve que retratar-se, mas depois, muita tristeza de coração por sua infidelidade, voltou às primeiras opiniões e morreu no ano 1088. Nesse tempo também temos trabalhos dos paulícios, seguidores de Paulo. Durante esse século, muitos foram para a Europa Ocidental e para a França, onde encontraram muita perseguição por parte dos romanos, e esses, para se verem livres deles, acusaram de serem hereges e foram
queimados vivos. Disse muitos mal desses homens, evidentemente devotos, mas eles prestaram um grande serviço à igreja, porque algumas sementinhas deles chegaram nas igrejas de Valdô e acabaram se brotando e disseminando a palavra do Senhor. E a igreja não parava, né? Novos planos então aparecem, apesar de alguns hereges teimosos. O Papa ainda não tinha sido investido em toda a autoridade que aspirava. Ele queria, por fim, além de ter tomado o poder de bispado no ano 600, o primeiro que foi Gregório, né? O primeiro que foi o Papa foi o Gregório, que o bispo de Roma então passou a dominar sobre todos os patriarcados, tanto de Jerusalém como de Antioquia, como também o de Roma, o de Alexandria e de Constantinopla. Todos esses 4 ficaram no ano 600 subordinados ao Papa, né? Criou-se o papado em Roma. Mas eles queriam mais, queriam poder terreno, queria poder temporal, queria mandar e desmandar no império, em governos, em principados, em quem se levantasse. A igreja que tinha que ser poder total. E o soberano da Europa ainda estava livre do seu poder. Por isso, então, nós vamos começar na próxima aula a falar do precursor, de quem foi esse primeiro Papa que conseguiu agregar-se, além do poder espiritual, entre aspas, o poder temporal, de poder nomear, destituir, levantar e derrubar governantes. Fica na paz, tchau, tchau.